E nós estamos aqui em guerra, em batalha contra o inimigo das nossas almas. E a tentativa do inimigo, eu já disse aqui na igreja, já disse nas demais congregações, que a tentativa do inimigo na minha vida e na tua vida é destruir aquilo que Jesus está construindo. A ideia do inimigo é uma coisa só: destruir e tirar de você aquilo que Jesus está colocando na tua vida. Por isso que frieza não é de Deus. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, vem o fervor. E quando nós estamos nos distanciando de Jesus, vem a frieza. Porque a frieza é uma tentativa do inimigo de tirar de mim aquilo que Jesus está construindo. E eu preciso ter entendimento disso para não ser manobra fácil nas mãos do inimigo. Eu preciso entender isso para ter como rebater. E aqui lá vai, aqui dentro daquilo que eu quero passar nesta noite, que nós temos condições de rebater o inimigo da mesma maneira que Jesus rebateu Satanás quando recebeu a investida do inimigo lá no deserto. Eu não vou ler o texto, mas nós sabemos que no capítulo 4 do livro de Mateus há uma conversa e uma tentativa de fazer Jesus desistir do propósito dele. E não é o demônio que vem, não é o demônio que aparece ali, não é um principado, não é uma potestade ou potestade, é o próprio inimigo, é o próprio Satanás. Ele vem até Jesus. Depois de 40 dias que Jesus está no deserto jejuando, a Bíblia diz que ele tem fome. Há quem diga, alguns estudiosos, que Jesus estava ali meditando na palavra. Nós não podemos afirmar isso porque a Bíblia não nos dá condições, mas sabemos que um judeu com 12 anos, ele já tem condições de citar boa parte das leis do Antigo Testamento. E são 603. Eles têm condições de citar com 12 anos de idade. Então Jesus, como um bom judeu, ele já conhecia muito da Bíblia, já conhecia muito das Sagradas Escrituras. E o texto diz que quando Satanás se aproxima dele, a primeira tentativa do inimigo, eu quero que os irmãos atentem a isso, porque isso também acontece na tua vida, e isso também acontece na minha vida. A investida do inimigo, a primeira área que ele atacou em Jesus para ver se Jesus se afastava do propósito, se distanciava daquilo que ele veio fazer, foi duvidar da identidade de Jesus. Ele diz assim: ó, se tu és o Filho de Deus, porque Jesus tinha há 40 dias atrás saído do batismo nas águas, onde ele foi batizado por João, o céu se abre, desce ali em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo, uma voz que vai falar dizendo: aí está o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho me comprazido. Ele está afirmando que Jesus é Filho de Deus. Mas aí o diabo agora, na hora da tentação, na hora de colocar à prova Jesus, a primeira coisa que ele faz é colocar em dúvida: tu és Filho de Deus mesmo? Se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. O que é que Satanás está fazendo? Fazendo Jesus duvidar de quem ele é. E uma das primeiras estratégias do inimigo na minha vida e na tua vida é fazer você duvidar que é crente. Tu é crente e continua fazendo isso. Você é crente e ainda está nesse caminho? Sai da igreja. Para que você está enganando quem? Você não é fiel, você não é servo. E a gente cai nisso. E não estou dizendo aqui que isso é legalidade para a gente pecar, mas estou dizendo que se o inimigo fizer você duvidar de quem você é, se o inimigo lhe fizer duvidar de que você está na presença do Senhor, se o inimigo conseguir fazer você duvidar de que Jesus realmente te salvou e te perdoou os pecados, você se fia na fé. Aí ele viu que Jesus não ia escapar disso, não ia cair nisso, porque Jesus cita a Bíblia, irmão. Jesus não diz: sai daqui, Satanás. Jesus não diz: está amarrado. Jesus não disse: aqui eu vou pegar uma pedra e jogar em você. Não diz nada disso. A Bíblia é clara. Jesus diz: está escrito. Ele cita a Bíblia. Ele cita a palavra de Deus. Está escrito lá na palavra. Ele cita todos os textos de Jesus que ele citou, está no livro de Deuteronômio. Ele cita o texto e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Satanás então percebe que Jesus não tem dúvida de quem ele é. Sabe que ele se reconhece como Filho de Deus. Aí então ele pega Jesus e leva para a segunda tentação, a segunda provação de Jesus. Ele pega Jesus e leva até o alto, a quem diga que tem 70 metros de altura, até o alto do pináculo, e coloca-se ali um texto da Bíblia Sagrada, conhecido por muitos, Salmo de número 91, e vai dizer para Jesus: ó, está escrito que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito e não vai permitir que
Deus tem na sua vida. E vez ou outra, Satanás faz exatamente isso conosco. Vem uma prova, vem uma luta, vem uma provação, o negócio aperta, aí vem aquele pensamento que é certo do inimigo dizendo: tu não é crente e está passando por isso. É para fazer você duvidar se Deus está na tua vida. Mas tu não diz que é crente, tu não diz que ora tanto, ou tu nem ora, ou tu não busca, mas tu não diz que está na presença de Deus. Tu não diz que esse Deus é grande porque Ele não faz na tua vida. Tu não diz que esse Deus é grande porque você está passando necessidade. Deus não é grande, Deus não é poderoso, então por que você está com essa enfermidade? Porque tu orou e Deus não te curou. É para fazer você duvidar da sua segurança com Deus. E tem gente que cai nisso, aí começa a se revoltar, começa a murmurar contra Deus. Se Satanás fizer você duvidar da tua identidade, ele já está ganhando a guerra. Se Satanás fizer você duvidar da sua segurança em Deus, ou que Deus está verdadeiramente, como a Bíblia Sagrada diz, que Deus está cuidando de nós, está presente em nossa vida em todo o tempo, ele vai conseguir vencer a guerra. Mas ele viu que Jesus não caiu nessa. Por que não? Porque Jesus cita outro texto da Bíblia Sagrada e diz: também está escrito, Satanás, que ao teu Deus ou ao nosso Deus não se pode tentar. Aleluia. Então o inimigo viu que ele não cairia nessa e ele colocou Jesus agora na terceira tentação, na terceira provação. E qual foi essa terceira, pastor? Ele pegou Jesus e fez Jesus contemplar o mundo e disse para Jesus: olha, eu te dou tudo isso que você está vendo, eu entrego para você, se você fizer apenas uma coisa: se prostrar e me adorar. Aí a Bíblia diz que Jesus, citando outro texto, diz: pode sair daqui, Satanás, porque também está escrito que somente a Deus adorarás e só a Ele devemos prestar louvor. Pastor, o que é que o inimigo tentou? Quando o inimigo não consegue te vencer na sua crise de identidade, porque tem crente que tem crise de identidade, quando ele não consegue te vencer dentro da área da segurança, e a gente continua crendo no Senhor, mesmo passando por prova, por luta, está na igreja, está glorificando, está buscando a Deus e não desiste, Satanás vai para a terceira tentativa. Qual é, pastor? Qual é o teu preço? Ele chegou para Jesus e disse: o mundo inteiro, se é isso que você quer, para fazer você desistir do que você tem a fazer aqui, eu te dou. E Satanás começa a oferecer pratos agora para o ser humano. Oferece prazeres, oferece portas que aparentemente são melhores, que aparentemente são superiores, que aparentemente vai trazer uma segurança para a tua vida, mas é o inimigo escolhendo qual é o teu preço e fazendo você vender aquilo que é de Deus na sua vida. O inimigo, ele tem estratégias e mais estratégias para fazer você desistir do propósito. E a última estratégia do inimigo é saber qual é o teu preço. Tem gente, irmão, que está desistindo de Jesus e está dando preço por coisas insignificantes. Tem gente que deixa de servir a Deus por causa do relacionamento. Tem gente que deixa de servir a Deus por causa de dinheiro. Tem gente que deixa de servir a Deus por causa de um homem ou de uma mulher. Tem gente que deixa de servir a Deus porque alguém não deu a paixão a ele. Esse é o preço. Satanás dá o preço e a pessoa aceita a oferta. Não de Deus, mas do inimigo. O que eu estou dizendo aqui para os irmãos é que Jesus, em todas as etapas que ele foi tentado pelo diabo, ele tinha uma palavra para rebater a tentativa do inimigo de fazer ele se afastar do propósito de Deus. Aí vem agora para mim, eu quero trazer os irmãos aqui para o texto do Salmo 119, quando o Salmo 119, no versículo de número 105 diz: lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Aí a gente cita isso aqui, chega a encher a boca para citar no texto e dizer: a palavra de Deus é que ilumina o meu caminho e que me sustenta. Aí o inimigo lança uma prova, a gente está triste, e a nossa forma de rebater o inimigo e aquilo que o inimigo tem na nossa vida é com a palavra. Jesus, em todas as formas, em todas as tentativas do diabo de fazer ele pecar, de fazer ele se esfriar, de fazer ele sair do propósito, ele disse: está escrito, e se dá um versículo. Aí lá vai agora para nós. Se você está aflito e o inimigo coloca a aflição no teu coração, qual é o versículo que você cita? Quando você está triste, qual é o versículo que você tem em mente para rebater a tristeza? Quando a gente está passando pelo vale, quando a gente está na hora da decisão. Normalmente eu uso essa aqui. No mundo tereis aflições, mas tem para aflição, isso. Quando você está no vale, na hora da decisão, qual é o versículo que tem na sua mente? Sabia que para muitos crentes não tem versículo.
como é que tu vai vencer, meu irmão? Se na hora da tristeza não tem versículo para sarar a tristeza. Se na hora da tentação não tem versículo para rebater a tentação. Se na hora da aflição não tem versículo bíblico nenhum para fazer você entender que aquilo é uma fase que vai passar. Se na hora da ansiedade tem muita gente ansioso, muita gente com ansiedade. A Bíblia está cheia de versículos sobre ansiedade. Qual versículo você cita para rebater a ansiedade? A gente não cita. E por que não cita, pastor? Porque muitos não têm a palavra de Deus como lâmpada. Só tem como frase. É o texto que é bonito. Mas quando é lâmpada e é luz, é para fazer igual a Jesus. Tem um versículo para me agarrar. Aleluia. Na hora que precisar, tem uma palavra para me socorrer. E esta palavra não vem do homem, nem do pastor, nem do altar. Vem da Bíblia Sagrada. Aleluia. O problema é, nós estamos conectados com a Bíblia, irmão. Nós estamos lendo a palavra de Deus para ter solução para os nossos problemas. Porque a Bíblia Sagrada tem solução para todo e qualquer problema que você enfrentar. Está ansioso, é só ir ao livro de Mateus capítulo 6, a partir do 30, que você vai ter resposta para a sua ansiedade. Resposta para que não estejais inquietos por coisa boa, aquilo que você quer vestir, aquilo que você quer comer, aquilo que você quer beber. Aí o versículo seguinte diz: antes, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que esse texto não vem para a nossa mente. E por que não vem para a nossa mente, pastor? Porque a gente está longe da palavra. A palavra de Deus é: quando o inimigo investir em Jesus, de imediato, está escrito. Eu estou lembrando do texto aqui, está titulado. Não pode tentar Deus, está escrito. Estou lembrando do texto. Não só o pão viverá o homem, mas toda. Está escrito, eu já li na Bíblia, está escrito lá dizendo que a gente deve dar glória só a Deus, louvar só ao Senhor, buscar só a Ele. Aleluia. Então Jesus rebateu, não foi com oração nem com nada, foi com palavra, foi com Bíblia, porque a Bíblia ela tem poder para amarrar todo e qualquer vestido do inimigo. Se eu não tenho um versículo para citar na hora da minha aflição, vou sofrer das investidas satanás. Mas se eu tiver um versículo naquela hora para rebater aquilo que está vindo, as forças do inimigo vão cair. Por quê? Porque o inimigo não respeita e não respeita de forma nenhuma a sua forma educada de falar. Não, para o inimigo tem que ter autoridade. E só posso ter autoridade se a palavra de Deus estiver agindo. Aleluia. Se a palavra de Deus estiver realmente como diz o texto, ou como está escrito também no Salmo número 119, quando a Bíblia afirma que para não pecar eu guardei a palavra no meu coração. Guardar aqui é meditar. Guardar aqui é ter versículo na cabeça. Não é só Salmo 23 não. Porque o Salmo 23 está dizendo lá: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí acabou a comida. E aí, qual é o texto que você vai citar? Se faltou a comida. Não, você está o Senhor meu pastor, nada me faltará. Pronto, faltou. E agora? Qual é o próximo texto? Que vai fazer você sustentar na hora da escassez. Cadê o texto? Qual é a palavra? Tem umas Bíblias antigas, são maravilhosas nisso, que eu acredito que boa parte dos irmãos tem dessas Bíblias, que elas têm no final das páginas. Se você for ler a Bíblia, lá no final tem uma sequência dizendo assim: quando estiver triste, aí tem vários versículos. Quando estiver com angústia, vários versículos. Quando estiver enfrentando a morte, vários versículos. Para que aquilo, pastor? É para você recitar. Quando a morte bater, qual é o versículo que vai me dar apoio e segurança para eu não ser abatido pela morte? Quando a tristeza vier, qual é o versículo que tem para eu me agarrar nele? Irmão, Bíblia tem que ser vivida. E a palavra tem que ser colocada para fora. Eu não posso só aqui ler, passar o olho e pronto. Não, eu tenho que colocar isso em prática na minha vida. E quando a prova vier, eu tenho que ter o texto na ponta da língua. Eu posso não saber o capítulo, posso não saber o versículo. Jesus não diz: está escrito lá no Deuteronômio, não. Mas ele diz: está escrito. Está escrito, eu já li, está lá. Eu vou me agarrar nesta palavra. Eu vou me agarrar neste versículo.